Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Estamos começando aqui mais uma lição para a nossa EBD. Como que você está? Eu espero que você esteja muito bem e que Deus continue te abençoando, porque Ele está te abençoando. Então, eu quero chamar você agora, né, para participar aqui conosco da nossa EBD. Chama aí também o seu amigo, o seu vizinho. Manda esse link também para os seus amigos. É verdade, você pode mandar. E aí você vai estar levando a palavra de Deus, a EBD, até a casa deles. Olha, fique feliz, porque é uma oportunidade única. Nós estamos vivendo momentos únicos, não é verdade? E eu tenho certeza que Deus está nos abençoando com esse momento. Está abençoando você também, tenho certeza disso. Deus é demais, não é verdade? Pois é. Então, seja bem-vindo aqui à nossa EBD, a EBD da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Você sabia que os nossos cultos já retomaram? Não, pois é, já retomaram, isso mesmo. Você pode participar dos nossos cultos, domingo às 10 da manhã e às 18h30. Então, assim, nós ainda estamos com um pouquinho ali de distanciamento, né? Uma cadeira assim, outra não, mas, olha, você vai poder rever os seus irmãos lá. Então, seja bem-vindo, você membro da igreja, você amigo, visitante, né? Simpatizante do Evangelho, seja bem-vindo, participe com a gente, né? Segunda Igreja Batista em Gramacho, você é muito bem-vindo, tá ok? Vamos lá, então? Nós vamos hoje falar sobre essa lição aí, ó, comunhão que resiste ao distanciamento. Essa lição aqui, ó, da nossa revista, né? A nossa nova revista aí do trimestre. Tá gostando? Beleza. Deixa seu comentário aqui no vídeo, né? Pode mandar mensagem também aqui no portal. Fique à vontade, participe com a gente, tá bom? Eu quero convidar, então, você a abrir a sua Bíblia no texto aqui, ó, Efésios 4, isso mesmo, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, isso. Caso você não consiga abrir sua Bíblia nesse momento, eu te convido, então, a ler comigo aqui o texto que eu vou apresentar agora. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Ouvi um amém? Ouvi um amém. Eu vou te falar, tá engraçadinho hoje, né? Irmãos, então, eu quero convidar vocês aí à nossa reflexão, né, no dia de hoje, para a gente falar sobre comunhão que resiste ao distanciamento. Olha, nós sabemos que nós somos um povo, né, muito caloroso, não é verdade? Nós somos um povo muito caloroso. Nós, como igreja, somos um povo que gostamos de estar em comunhão, nós gostamos de estar perto, né? Nós gostamos da celebração, nós gostamos de estar junto, não é verdade? Somos um povo, brasileiro é esse povo, né? Como autor aqui, né, o pastor Alexandro Abrantes de Santana coloca aqui na revista, né? A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão, para a unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. Pois é, somos igreja de Cristo, reunida por Ele para louvor e glória dele.
que serve e está ligado somente nele. Não é verdade? É verdade. Nós somos esse povo. E por característica, nós gostamos de estar juntos. Nós gostamos de estar próximo. Nós gostamos de abraçar. Nós gostamos até de... Né? O povo brasileiro é um povo que gosta de tocar, né? Bate no ombro, abraça, dá aperto de mão, dá beijo. Pois é, o povo brasileiro, ele é esse povo caloroso, né? Esse povo que no seu cotidiano gosta muito desse tipo de comportamento. É um povo diferente, mas é muito bom, né? Muito bom receber o outro desta forma. Nós, como brasileiros, gostamos. Não há mal nenhum nisso, né? Então, isso acaba nos ajudando, nos aproximando, né? Porque somos um povo diferente, né? Existem povos que você não tem esse tipo de comportamento, né? De tocar, de abraçar, de beijar. Não existe esse tipo de comportamento, né? Então, as pessoas são muito mais frias, distantes, né? Mas o povo brasileiro não. Esse é um povo que gosta de reunião, que gosta de almoço, de contar piada, né? Gosta de um bom churrasco, né? Reunir todo mundo ali. Esse é o brasileiro. Esse povo que gosta muito de estar junto. Não é mesmo? Pois é. E aí, eis que o que acontece, né? Surge, então, a ideia de distanciamento. Veio, então, essa ideia do distanciamento, né? De você ter que ficar longe do seu próximo, né? Do seu amigo, do seu irmão, não é verdade? Pois é, isso acabou, então, gerando em você algumas angústias, um sentimento ruim, né? De distanciamento, né? Ficando ali longe da tua igreja. A igreja, o templo, né? Ficou fechado por um período ali de culto, não de atividade, é bom deixar claro, né? A igreja continuou com algumas atividades, né? Principalmente de apoio aos necessitados, mas de culto nós tivemos que dar um tempo, né? Até por força de lei, né? Enfim, foi nos orientado isso, né? As autoridades do nosso estado, eles decretaram que tínhamos que fechar as portas. Mas a igreja, isso foi com o tempo. A igreja não, a gente já falou sobre isso aqui numa lição. A igreja não fechou, não parou. Por que não? Porque a igreja sou eu, a igreja é você. A gente não parou, mas a gente se distanciou fisicamente, não é mesmo? Porque o templo, então, se fechou, né? Foi por decreto, tivemos que fechar o templo, né? E nós, como igreja, precisamos obedecer. E aí, quando nós encontramos o texto, então, de Efésios, nós vamos encontrar ali a palavra de Deus, né? Esse texto que nós acabamos de ler. E aí em Efésios, o autor até coloca aqui, o pastor Alexandre, que fala assim, ele foi cirúrgico, né? Porque para nos ensinar que a comunhão é algo divino, olha isso, né? Sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos. Isso é possível, estarmos em comunhão mesmo afastados. Ora, Messias, como é isso? Como é que eu posso estar em comunhão afastado do meu irmão, da minha irmã, afastado do meu ente querido? Como? Pois é, você pode estar em comunhão com as pessoas, porque hoje, primeiro, à luz do que a palavra de Deus coloca aqui, a gente está falando de comunhão de espírito, né? Mas hoje também com as tecnologias, né? Com as mensagens, com os telefonemas, com as videoconferências, enfim, hoje o distanciamento físico ele é reduzido à saudade pela aproximação tecnológica. Então, antigamente, né, e algumas pessoas aí sabem muito bem, alguns irmãos sabem, né, tinha aquela ideia da carta, né, que você escrevia, né, para as pessoas, colocava no correio e, sei lá, 15 dias, um mês depois, a pessoa recebia. Mas hoje não, hoje você liga aqui e a pessoa já vê você ali do outro lado, né? Amém por isso, na verdade. Amém que isso evoluiu, né? Que você hoje pode diminuir a saudade do seu próximo, do seu familiar, do seu amigo, fazendo, então, né, uma videoconferência com ele, né? Ou mandando um vídeo também, enfim, a melhor forma, aquela que você melhor dispuser aí, não é mesmo?
Pois é. Então, é importante a gente lembrar que, à luz da Bíblia, né, essa comunhão que ela é vital para a nossa vida. A gente não pode perder isso. E aí é importante também a gente lembrar que o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui na sua carta, na carta que nós acabamos de ler aí de Efésios, né? Onde ele comenta exatamente essa questão que é extremamente importante da privação. Irmãos, vocês perceberam no primeiro versículo ali que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava o quê? Preso. Isso mesmo, estava na cadeia, né? E aí Deus é tão maravilhoso que uma pessoa que estava na condição que ele estava tinha total propriedade, ou seja, total condição de falar o que é essa questão da saudade, do distanciamento dos seus, né, do distanciamento dos seus entes queridos. É isso? Pois é. É isso que nós vamos estar encontrando aqui. Nós não estamos na cadeia, nós estamos em casa. Né? Nós não estamos privados de sair, né? Máscara, tudo direitinho, enfim, com o devido cuidado, álcool gel, mas, enfim, Paulo estava privado de sair, de andar pelas ruas. Né? Então, ele escreve essa carta e ele sabia que essa privação de liberdade é maléfica para o ser humano, né? É maléfica para a igreja. E ele, então, coloca isso como algo importante a ser discutido dentro lá da igreja de Éfeso. E hoje nós estamos aqui discutindo isso, conversando sobre isso na Segunda Igreja Batista em Gramacho, em 2020. Não é isso? Mas são palavras tão fortes e tão verdadeiras e tão atuais, não é mesmo? Parece que Paulo, ao escrever a carta de Efésios, ele está escrevendo hoje, né? Ou melhor, escreveu ontem, né? E hoje nós estamos lendo. Pois é. Então, nós vamos encontrar essas questões sendo ditas aqui, que são extremamente importantes para nós. Por quê? Porque essa privação de liberdade gera uma coisa terrível no ser humano, que nós sabemos, inclusive, que está acontecendo hoje, que é a solidão. A solidão é algo maléfico do ser humano. Destrói, né? Machuca, gera a pior das doenças também, que é chamada depressão. Então, Paulo estava atento a esse tipo de coisa. A solidão consome o ser. Então, quando ele faz essa colocação com relação ao texto que nós lemos, né, que está lá no versículo 3, quando ele diz façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz, era isso que ele estava querendo dizer para a gente. O quanto é importante nós estarmos juntos, unidos, né, em espírito inicialmente. E essa união em espírito está muito ligada às orações, à sua conversa com Deus. Nós já falamos sobre isso também aqui. Ou seja, da importância que você tem em falar, em ler, em conversar com Deus. Então, esse é o primeiro ponto aqui, né? Então, essa questão de que nós precisamos sempre evitar o caminho depressivo, né? Evitar esse caminho depressivo, e a solidão é um caminho depressivo. Então, se você pode fazer isso, você pode entrar em contato com as pessoas, faça isso. Não se permita ficar só. Né? E como eu disse inicialmente, hoje nós ainda desfrutamos de ferramentas, poxa, que a solidão é rompida imediatamente. Quando você liga para o seu ente querido, para o seu amigo, para o seu irmão, quando você faz uma videoconferência onde você vê essa pessoa, onde você ri junto, conta piada junto. Quer dizer, você tem hoje oportunidade de fazer isso. Ah, Messias, mas eu não sei como fazer. Pois é, mas eu tenho certeza que alguém da sua família sabe. Então, peça ajuda. Se ninguém da sua família souber, vá na igreja, peça ajuda ao irmão lá. Fale comigo também, enfim. Vamos sair desse campo da solidão. Não vamos permitir que isso tome conta de nós, né? Para a gente poder crescer, para a gente continuar sendo pessoas felizes, né? dentro daquilo que é possível fazer para nós vencermos essa solidão. Então, Paulo sabia que isso era algo ruim. Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso, ao sufocamento. Isso mesmo. Igreja, irmãos, não foi feita para ser individualista.
A igreja, por si só, nós acabamos de estudar isso aqui, é a reunião de pessoas que comungam e congregam da fé. Então, nesse momento, nós precisamos estar atento a isso, né? Se o irmão e a irmã estiver vendo alguém só, né? Chegue próximo, fale, converse, aproveite para rir junto. Nós precisamos disso, né? Não permita que isso aconteça. E Paulo, então, chama a nossa atenção aqui no texto com relação a isso, né? Aí o autor coloca, ó, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão. É uma condição importantíssima para a nossa vida. Então, a igreja deve estar junta nesse suporte. Irmãos, esqueçam o conceito de templo. Templo é um prédio, ele fecha, né, suas portas, mas a igreja não. Então, a igreja somos nós. Então, quando nós lemos o texto do versículo 3 aqui, do capítulo 6, vou ler novamente. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Comunhão. A comunhão é fundamental. Comungue, esteja junto, né? Como igreja, junto com seu irmão, junto com seus irmãos, esteja junto para que você possa vencer as dificuldades que possa surgir, né? Principalmente a solidão, que é um caminho depressivo. Então, não permita que isso se aproxime de você. Ligue, esteja junto com as pessoas. Se você começar a sentir só, ligue para as pessoas, converse com as pessoas. E isso vai te ajudar, isso vai superar ali as suas dificuldades, né? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie, nos direcione. Então, a comunhão é que é importante. Esteja junto com o seu irmão. Uma outra coisa importante, como segundo ponto aqui da nossa lição hoje, é a gente entender que, como igreja, nós também precisamos dessa comunhão que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades e, de certa forma, permite que a gente crie um ambiente mais saudável para a nossa vida. Então, quando nós observamos essa analogia, né, que Paulo faz entre corpo e igreja, nós sabemos o quanto isso deve andar junto, deve estar junto ali. Né? Por quê? Porque como corpo e igreja, somos um organismo vivo. O que isso significa, Messias? Significa que nós geramos vida, que nós crescemos, que nós evoluímos, que nós mudamos, que nós aprendemos. O organismo se adapta. Então, a ideia é que a gente possa exatamente crescer junto nesse sentido. E precisamos, através disso, gerar as nossas emoções, né? Gerar sentimentos junto com o outro. Né? Então, ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. Todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações conscientes ou inconscientes, são ligados pelo cérebro. Né? Nós sabemos disso. Então, essa questão do nosso crescimento, isso como falando de corpo, é o cérebro que comanda. Mas quando nós falamos de igreja, quem é que comanda? Quem? Falou agora. Esse aí que o irmão falou. Vocês ouviram? Não? O irmão acabou de falar. Cristo. Isso mesmo. Cristo, ele que é, né, o cabeça. Então, da mesma forma, a igreja. Só que a igreja tem o seu corpo, tem os seus membros, que somos nós. Cristo é que comanda. E ele é que dirige os nossos passos. Ele é que nos conduz. Então, nós temos como pessoa, como corpo físico, o nosso cérebro, e nós temos como igreja, Cristo. E esses dois devem andar juntos. Né? Você não consegue fazer. E aí é bom lembrar que você não consegue fazer isso isoladamente. Porque nós somos corpo. Né? Nós somos membros, lembra? Ligado à figueira. Então, nós estamos ligados à igreja. Então, não adianta você achar que o pé vai correr sem o corpo. Não consegue. Então, é importante saber que somos dependentes. Somos dependentes do cabeça da igreja, que é Cristo.
E essa dependência deve estar aqui, ó, na nossa mente, fixada, porque Ele é que vai nos guiar. Então, se você coloca a sua vida na dependência de Cristo, você vai perceber o quanto feliz você será. Mas essa dependência vai exigir de você um comportamento diferente, vai exigir de você ações diferentes. Então, esteja ligado com relação a isso para que você possa ser feliz, né? Para que você possa fugir da aparência do mal, para que você possa ter um comportamento condizente com aquilo que Cristo espera, para que você possa vencer os seus momentos depressivos. É assim que funciona, quando você tem um relacionamento próximo com Deus. Não tem outra forma de fazer. Esse é o caminho, né? Então, quando nós olhamos, nós percebemos que assim como o nosso corpo, ligado, né, por todos os aparelhos, os órgãos, funciona de maneira ordenada, assim também é a igreja. Então, assim como o nosso cérebro comanda o nosso corpo, assim o cérebro Cristo comanda a igreja. E se nós somos igreja, somos comandados por Cristo. Não é mesmo? Então, é imperativo que você não esqueça disso, principalmente nesse momento. Quando nós falamos de comunhão que resiste ao distanciamento, eu estou falando que eu, ligados pelo Espírito, não posso me distanciar do meu outro irmão, porque eu estou orando por ele, porque tenho pensado nele, porque mando mensagens, porque ele me manda mensagem, porque estamos indo à igreja e nos revendo. Então, essa é a questão aqui. Devemos ter a certeza e a convicção de que Cristo nos comanda. Amém? Muito bem. O outro ponto importante, nosso terceiro ponto aqui, fala sobre essa comunhão, né, que é a presença mesmo em momentos de ausência. E essa comunhão que a gente está falando aqui, ela está lá no versículo 6 que nós acabamos de ler. O qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Olha isso, é o texto de Efésios 4, 6, onde exatamente, mesmo sem a presença física de Deus, nós sabemos que Ele está presente, nós sabemos que Ele está em nós, Ele está entre nós, né? Então, quando nós começamos a pensar assim, poxa, vários irmãos nossos conviveram com Cristo, verdade? Tiveram esse privilégio de conviver com Cristo, de estar junto de Cristo, de andar com Ele. Beleza, mas e aí? E os outros que vieram depois? E a oportunidade? Paulo não teve essa oportunidade de conviver com Cristo. Ele teve a visão lá, né? Cristo veio até ele, mas a luz forte, ele ficou cego, ele não viu necessariamente, mas ele sentiu, né? E ouviu. Então, a gente percebe assim, foi o momento mais próximo de Cristo. No entanto, olha quem foi Paulo, né? E aí? Então, é importante a gente lembrar que mesmo nesse distanciamento físico, através do Espírito, nós temos relações com Cristo, nós estamos nos relacionando com Ele. Não é isso? Os nossos irmãos, eles tiveram esse privilégio lá no passado, de estar fisicamente, mas nós estamos em espírito. Então, só o fato de estarmos nessa relação junta com Cristo, como ele fala lá em João 16, né? Mas vou mandar um consolador. Quer dizer, este consolador, olha a palavra, consolador, que é o Espírito Santo, fala através de nós por Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que ele falaria dele. Não é mesmo? Pois é. Então, cabe a gente entender isso aqui. A nossa relação espiritual. Então, se eu e você comungamos da mesma fé, se eu e você temos o mesmo Espírito, nós estamos ligados. Nós estamos ligados. Nós estamos mais próximos do que nunca. Não é mesmo? Então, essa é a questão aqui. Outra coisa que o autor da revista coloca para a gente assim, né? Como nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. Olha a lição que nós temos aqui. Irmãos,
Você já percebeu o quanto esse momento de distanciamento tem nos ensinado? Se você, em algum momento, entendia que para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com seu próximo, com seu irmão, você dependia do templo, isso foi quebrado agora. Porque não importa o templo, importa é como você se relaciona espiritualmente com Deus e com o teu próximo. E não é o templo que nos une, é Deus. Né? É Deus. Porque se você associar isso ao templo, se esse templo desaba, você perde essa união. Mas a igreja estando unida, isso faz toda a diferença. O nosso pastor Eliseu sempre conta aí, né? Não é da minha época, não sei quantos irmãos estão me vendo aqui, vão lembrar, né? Ou foi da sua época, mas o pastor conta que a nossa igreja lá atrás, né? Lá uns anos, pegou fogo, não é mesmo? O templo pegou fogo. E a igreja teve que realizar os seus cultos em outro lugar. Então você imagina agora, se os irmãos daquela época tivessem em mente de que a união deles dependesse do templo. Pegou fogo. E agora? Destruiu. Não tem mais o templo. Então, para a sua reflexão, eu quero que você pense nisso. Quando nós falamos de união, não é o templo que nos une, é Cristo. E não importa onde você esteja. Não importa o lugar. Então, o mesmo Deus que buscamos no templo, junto, está disponível e acessível, aí agora na sua casa. Não é verdade? A sua casa pode ser uma igreja agora. Não é verdade? O seu quarto de oração é a sua igreja. Porque você é a igreja. Porque Deus está aí. Né? E Ele está em nós, não importa onde nós estejamos. O seu carro, o seu quarto, o meu quarto, a sua sala, a minha sala, não importa. Se eu estou ali em culto, Deus está ali. Porque Ele está em mim. Amém? Pois é. Então é importante a gente não esquecer e é importante a gente desassociar essa ideia, né, do templo necessariamente. Outra coisa é com relação aos irmãos. Nós somos espiritualmente ligados, nós estamos espiritualmente ligados, como Paulo fala aqui, né, no versículo 3. Nós estamos ligados. Né? Então, é isso que nos une. Né? Essa comunhão que resiste ao distanciamento. Tá? É isso que nos une. Né? Então, Paulo, estando na condição que ele estava, né, preso, sozinho ali, né, totalmente capaz, escreve uma carta aos Efésios. Né? Porque ele não se sentia assim, apesar dele estar sozinho, apesar dele estar preso, ele não se sentia preso. Olha que coisa interessante. Ele não se sentia preso. Né? Ele estava naquele momento preso, o seu corpo estava preso. Né? Ele estava privado de andar, de sair, de visitar, mas ele não se sentia preso. Né? Ele estava com Deus e Deus estava com ele. Então você aí na sua casa, você talvez não esteja podendo sair ou fazer o que você gostaria de fazer, mas pense, você não está preso. Você não está preso. Até nem está na condição de Paulo, que estava privado de sair. Mas é importante saber que Deus, se você está com Deus, se você está no Espírito, você pode até estar numa cadeia de verdade e você não se sentirá preso. Assim como Paulo aqui. Né? Por mais que ele estivesse naquela condição, não era esse o sentimento dele. Né? Olha que coisa importante. Né? O Mestre estava ali com ele, Cristo estava ali com ele, agindo nele. Fato é que, preso, ele teve motivação para escrever diversas cartas. Não é verdade? Pois é. E olha como é que uma pessoa, na condição dele, preso, consegue ter motivação para isso. Pois é Cristo agindo, meu irmão, na vida, é o Espírito falando. E é isso que eu quero que você tenha em mente. Né? Não é esse momento que vai fazer você se distanciar de Deus, porque Deus não está preso, nem você está. Então, vença isso. A comunhão que resiste ao distanciamento. É a sua motivação, é o seu interesse, a sua vontade de fazer. É isso que vai tornar tudo diferente.
tá? É a forma como você se vê, a maneira como você se sente. Se você não está se sentindo diferente do que eu falei, ruim, se você está se sentindo ruim, se você está se sentindo mal, mude isso hoje, através da ação do Espírito Santo de Deus. Que você ore, peça a Deus essa sabedoria necessária para mudar esse comportamento, né? Então não vai ser o afastamento, meu irmão, sabe? Não vai ser esse afastamento, essa ideia de você não estar privado de fazer tudo que gostaria, que vai deixar você triste. Outra coisa, olhe para dentro da sua casa e veja se não é hora de você fazer alguma coisa que você não estava em condição de fazer antes. Talvez almoçar em família, fazer coisas em família, estar junto da família, compartilhar mais com a sua família, conversar mais com a sua família. É uma oportunidade, porque agora você está dentro de casa. Sua família está dentro de casa. Aproveite para unir o seu lar, para unir a sua casa. É o momento. Aproveite isso. Essa é a condição que você tem para crescer junto com os seus. Não é verdade? Então, vença isso, supere isso. Porque Deus é contigo. E não existe prisão quando nós somos de Deus. Quando Deus habita em nós, quando o Espírito habita em nós, não existe prisão, não existe distanciamento. Porque Deus está conosco. E em espírito estamos interligados. Em espírito estamos juntos. Então, não existe distanciamento. Porque a igreja nunca para e nunca parou. Amém? Muito bom, né, irmãos? Irmãos, Deus te abençoe. Abençoe demais a sua vida, abençoe a sua semana, que você seja muito feliz. É o meu desejo. Obrigado por mais essa oportunidade. Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima.